beleza? Vou falar um pouco sobre biogênese mitocondrial, mas para entender esse evento mitocondrial, que faz parte de toda a dinâmica dessa organela na mitocôndria, na célula, é importante ter uma noção bem elementar de estrutura e função mitocondrial para a gente conseguir entender biogênese mitocondrial. É o que eu vou falar agora. Para entender sobre esse assunto, em primeiro lugar, tem que ter uma noção de estrutura e função mitocondrial. Para começar sobre isso, entender a base, precisa do entendimento de que as mitocôndrias, elas são na realidade, estruturalmente falando, evolutivamente falando, alfa-proteobactérias que foram incorporadas a uma célula eucariótica primitiva por meio de endossimbiose, isso obviamente durante o processo evolutivo, e passaram então a constituir uma organela dentro das células eucarióticas. Existem evidências científicas muito claras a esse respeito, desde o fato de uma grande similaridade de proteínas estruturais das mitocôndrias, principalmente proteínas da cadeia respiratória, com proteínas presentes em alfa-proteobactérias, para além do fato de que as mitocôndrias possuem um DNA próprio, que é inclusive denominado de DNA mitocondrial. Então, esse DNA mitocondrial, ele ao longo da evolução, ele foi sendo transferido para o DNA nuclear, ao ponto de que apenas alguns genes permaneceram na mitocôndria e mais de 90% foi transferido para o DNA nuclear. Porém, ainda existe a codificação para a síntese de proteínas, principalmente da cadeia respiratória, algumas proteínas da cadeia respiratória da mitocôndria, relacionadas, cuja regulação da síntese é regulada por DNA mitocondrial. Essa informação é importante para entender a dinâmica mitocondrial, principalmente o processo de biogênese. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Continuando aqui, existe um fato de que existe uma grande diversidade morfológica das mitocôndrias. Normalmente a gente aprende no ensino médio de que as mitocôndrias têm um formato bem elementar, né, bem um pouco cilindriforme, ou lembrando um caroço de feijão, só que é simplesmente uma representação para facilitar o entendimento, que na realidade as mitocôndrias podem apresentar uma grande diversidade morfológica, indo desde pequenas esferas, tubos alongados e tubos interconectados. E quando for falar de fusão mitocondrial, a gente vai entender, vai ouvir o termo uma rede mitocondrial hiperfusionada. Então, a mitocôndria não é simplesmente só da formazinha que a maior parte dos livros trazem, não. A questão de ela no formato de esferas, mitocôndrias pequenas, isso tem uma relação também com o deslocamento dela para que ela se dirija a regiões específicas da célula. Isso é importante, por exemplo, para neurônios, onde todas as organelas tendem a se concentrar no corpo do neurônio, né? Soma o corpo do neurônio. Porém, alguns neurotransmissores, a síntese dele envolve elementos tipicamente mitocondriais, como é o caso da síntese da acetilcolina. Então, eu preciso de mitocôndrias próximo da região do botão terminal. Então, essa mitocôndria ela tem que ser deslocada pelo axônio e para isso ela precisa ser pequena. Daí, então, essa diversidade morfológica das mitocôndrias, só para citar como exemplo de aplicabilidade desse entendimento da diversidade morfológica. Então, estruturalmente falando, as mitocôndrias elas são constituídas por uma dupla membrana, um sistema de dupla membrana, uma membrana celular externa e uma membrana celular interna, de modo com que existe um espaço intermembrana e existe uma região denominada matriz mitocondrial, que fica na parte interna, na parte de dentro da membrana interna, que é onde ocorrem diversos eventos importantes no processo de fosforilação oxidativa e é onde se encontra também o DNA mitocondrial. De modo geral, no que diz respeito à função das mitocôndrias, elas são de fato o centro de produção de energia da célula, porém elas também participam de diversos eventos celulares, inclusive do processo de homeostase do cálcio, homeostase e, portanto, sinalização do cálcio. Também participam da homeostase redox, porque são fonte e uma das principais fontes de radicais livres nas células, mas também participam, né, pela presença de grande quantidade de enzimas antioxidantes no interior das mitocôndrias.
E pelo fato de participarem diretamente do processo de homeostase do cálcio, elas contribuem diretamente no processo de diferenciação, proliferação celular e também de apoptose. Agora sim, falar de biogênese mitocondrial, a biogênese mitocondrial é muito ampla. Às vezes se tem a ideia pelo termo, né, bio, vida, gênese, origem, no caso mitocondrial, então origem de novas mitocôndrias, mas não é simplesmente aumentar o número de mitocôndrias da célula. O termo biogênese mitocondrial é definido na literatura como o controle regulatório do turnover, que é o processo de renovação, da função, do conteúdo e do número de mitocôndrias necessários para manter as demandas homeostáticas nas células. Então, biogênese mitocondrial é um evento muito mais amplo do que normalmente se entende numa primeira leitura, porque para que eu aumente o número de mitocôndrias, eu preciso aumentar a estrutura das mitocôndrias. Não adianta fazer divisão de mitocôndrias para proliferar mitocôndrias se eu não aumentar a quantidade de proteínas no interior dessas mitocôndrias. E aumentar também a quantidade de enzimas antioxidantes no interior delas. Já que a demanda energética vai aumentar, eu preciso que a célula tenha também melhor capacidade de defesa antioxidante, porque vai aumentar a produção de radicais livres. Então, no conjunto todo, é importante que se tenha essa percepção de que não é simplesmente dividir a mitocôndria ou proliferar mitocôndrias. É necessário uma regulação da renovação das proteínas dessas mitocôndrias, renovação para se melhorar a função dessas mitocôndrias, para aí sim eu conseguir aumentar o conteúdo e o número dessas mitocôndrias. Um aspecto importante relacionado a isso é que esse controle se dá através de uma complexa maquinaria molecular que atua de forma orquestrada e envolve a comunicação entre o genoma mitocondrial e o genoma nuclear. Conforme citado no slide anterior, daí a importância dessa informação, biogênese mitocondrial só vai acontecer se houver uma boa intercomunicação entre o genoma mitocondrial e o genoma nuclear. E um elemento extremamente importante, um elemento essencial nesse processo é o coativador transcricional PGC1-alfa, e ele é tido como o principal responsável por modular a intercomunicação entre os eventos moleculares em nível de mitocôndria e núcleo, de modo com que ele é um regulador da transcrição de genes para a síntese de proteínas que codificam outras proteínas, que envolvem desde outros reguladores transcricionais até proteínas da própria mitocôndria, e por consequência ele é o principal regulador para esse processo todo, que orquestra esse processo. Dados de modelos animais knockout para o gene do PGC1-alfa, de camundongos knockout, ou seja, que ele não expressa esse gene, portanto não sintetiza essa proteína, eles não têm uma boa adaptação mitocondrial. O processo de biogênese mitocondrial é extremamente limitado, e é uma evidência científica muito clara de que esse elemento é importante para esse processo. Okay? Agora, é importante que se tenha em mente o quê? O que regula a expressão do gene e que espera-se que então leve à síntese do PGC1-alfa, bem como o que regula a atividade do PGC1-alfa já sintetizado na célula. Existem então alguns elementos capazes de fazer isso. E é bem claro na literatura que os principais eventos para sintetizar aqui, que aumentam a transcrição do gene do PGC1-alfa, bem como a atividade, né, do PGC1-alfa em células musculares esqueléticas, é o aumento do cálcio intracelular, da concentração de cálcio intracelular, o acúmulo de AMP, né, AMP cíclico no interior da célula, e a estimulação aguda com oxidantes. Esses três eventos ocorrem durante a contração muscular, principalmente a contração muscular intensa. Esse aumento das ondas de cálcio e, portanto, da concentração de cálcio intracelular, o acúmulo de AMP como um produto da quebra do ATP e ADP, e a estimulação com oxidantes, porque quanto maior for a atividade mitocondrial, maior a produção de radicais livres. Então, o exercício físico que justifica porque o exercício físico ele é capaz de estimular a biogênese mitocondrial. Nos próximos postagens eu vou falar sobre os outros eventos mitocondriais, fusão, fissão,
mitocondrial e o processo de mitofagia ou autofagia mitocondrial. Valeu!